Salve, salve, galerinha. Estamos aqui de novo, hoje com uma temática bem diferente. Que nada tem a ver com moto, ou motociclismo, ou motoqueirismo, ou sei lá. O bagulho hoje é geopolítico, geohistórico. Foi motivado por uma pergunta que o professor Jonathan fez ao professor Cazé hoje pela manhã. O professor Cazé respondeu muito bem. O professor Cazé respondeu muito bem, mas me motivou a fazer uma análise sobre o fato, até porque tem uma certa ignorância da população brasileira quando se toca em determinado assunto. O sinalzinho tá fechado aqui, como eu não gosto de ficar falando para o povo não ficar me achando doido, quando abrir a parada eu CB500. Sei que eu acho errado, ó, um cara desse tamanho andando na faixa da esquerda, é foda, viu, mancho? Ó, e fica dando seta e não vai. Vai não, do meio não, ele. Mas enfim, vamos lá. A pergunta do Jonas foi o seguinte: por que um partido liberal é ruim para o país? As pessoas falam e ele queria saber por quê. O Casé respondeu lá, mas vamos fazer uma análise, né? O liberalismo é uma prática do capitalismo, né? Para esse contexto de hoje, o ideal seria neoliberalismo, né? Mas enfim, o neo e o liberalismo, eles não mudam em nada. O prefixo neo é apenas para diferenciar o período histórico, né? Mais atual. Mas enfim, o capitalismo liberal, o neoliberal, ele propõe o quê? A ausência do Estado. O Estado tem que cortar gastos, o Estado não pode ter custos. Tá? O que isso tem de ruim? Para um país como o Brasil, é péssimo. Para um país em desenvolvimento, é péssimo. O Brasil, por exemplo, necessita, boa parcela da população necessita do serviço público. E numa política neoliberal, o serviço público ele não é prioridade, porque é gasto para o Estado. E o ideal é que o Estado não gaste. Basta ver no passado, durante o governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, o show das privatizações. Qual era o discurso? O país está endividado e o Estado não pode ter gastos a mais. Vamos vender tudo. Então, para o serviço público, um governo neoliberal é terrível. E num país que necessita do serviço público como o Brasil, é fatal. Outra coisa que se deve observar dentro da política neoliberal é que o Estado ele some no que se diz respeito ao serviço público, né? Ele diminui a sua participação consideravelmente. E outra coisa que acontece é que na economia o Estado também não participa de forma nenhuma, a participação dele é mínima. Quem manda na economia é a livre concorrência. Mas isso é ruim? É ruim. Dentro da política neoliberal é ruim. Por que é ruim?
Porque é o seguinte, vamos cair mais na ótica do consumidor, né? Por que que é ruim? Porque no capitalismo e na livre concorrência, né? Quem é que vai ganhar? Quem tem as melhores possibilidades. E quem tem as melhores possibilidades é quem é dono dos meios de produção, ou seja, quem já é dono de riqueza, ou quem tem acesso ao capital de alguma forma, que também já é dono de alguma riqueza. Quem vai perder mais é a maioria da população, que não é dona do meio de produção e não tem acesso à riqueza. E aí ocorre o quê? O aprofundamento da desigualdade social, que no Brasil já tem de sobra. Já tem de sobra. Então, um governo neoliberal, como do PSDB, como do Fernando Henrique, como poderia ser o do Aécio Neves, é terrível. Tanto do ponto de vista do serviço público, como do ponto de vista da economia e da sociedade, enfim. Por essa questão que eu já disse. O lance da livre concorrência, ou seja, as possibilidades da maioria da população diminuem. Eita, tio. O Casé falou uma frase muito interessante, que ele disse: o Brasil já nasceu dentro dessa lógica, e daí o problema social é uma construção histórica. Eu concordo plenamente com ele, né? É uma construção histórica. A Luciana Genro colocou um dado ontem no debate da Record. Eu não sei a precisão desse dado, mas de uma forma generalizada ele reflete bem a realidade, que dizia o quê? Cerca de 5 mil famílias no Brasil detêm quase metade da riqueza produzida no país, ou seja, é uma concentração de renda absurda. Numa política neoliberal, quem vai enriquecer mais ainda são essas 5 mil famílias. E os outros restantes, num país de 200 milhões de habitantes, eles vão o quê? Apenas gastar, ou seja, aprofundar a distância entre eles e os mais ricos, ou seja, aprofundamento da desigualdade. Então o governo neoliberal é terrível. Eu sou um crítico ferrenho do governo da Dilma, mas o Aécio Neves seria uma tragédia. Se a Dilma já é ruim, o Aécio Neves é uma desgraça, tá? Porque os tucanos são coerentes com a ideologia partidária. A ideologia partidária deles é essa, é o neoliberalismo, não tem pra onde correr. Tá? Aproveitando a pergunta do Jonathan, vamos falar também sobre o bem-estar social, que já é como é que eu posso dizer, um pressuposto do socialismo. Quando a gente fala em socialismo, aqui no Brasil, as pessoas ainda carregam resquícios do regime militar, né? Então a gente começa a ouvir coisas que é total falta de conhecimento e ignorância. Quando se fala em socialismo, se associa logo a quê? A União Soviética, a Cuba e a ditadura. Então vamos por partes. Primeira questão da ditadura. Para surgir uma ditadura, não necessariamente ela tem que ser de esquerda. Ou socialista, esquerda socialista, enfim. Não necessariamente. Aqui no próprio Brasil, em 1964, iniciou-se um regime militar. E nesse mesmo período, com a diferença de alguns anos, a América do Sul, a América Latina, foi recheada de ditaduras. E nenhuma delas era socialista. Todas elas eram ditaduras de extrema direita, comandadas por militares, financiados pelos Estados Unidos para combater, ou seja, para impedir que esses países se tornassem países socialistas. Ou seja, uma ditadura não necessariamente tem que ser socialista. Então já é o primeiro ato de ignorância do brasileiro quando associa o socialismo a um regime ditatorial.
né? É falta de escola, é falta de aula de história. E a segunda situação é associar esse sistema à União Soviética e a Cuba. É lógico que esses países, assim como a Coreia, enfim, como a China, eles são socialistas, tá? Eles são socialistas, isso aí eu não estou negando não. Agora tem que se ver qual é o tipo de socialismo, né? Que é implantado nos mesmos. Eu lembro de uma frase, eu não sei se foi desse Papa agora, mas foi de alguém do Vaticano, que perguntaram para ele assim, o que é que você acha do crescimento do protestantismo na América Latina, a igreja protestante? Aí ele respondeu, qual igreja protestante? Porque tem várias. Qual é que você quer saber? Não tem só uma. É mais ou menos isso, né? Esses países são socialistas, mas eles são variações do socialismo teórico. Ou seja, não foi a aplicação daquilo na íntegra. Vai, macho, passa logo. Que eu não posso ir rápido não, estou conversando aqui com os meus telespectadores. Mas enfim, de qual socialismo você fala? Né? O socialismo soviético, o socialismo cubano, o socialismo coreano, enfim, o chinês. O chinês, por exemplo, é um caso bem interessante. O país, político e socialmente falando, ele é socialista, mas a economia de mercado é uma economia de mercado não pura, tem umas variações também, não é tão livre assim. Mas já foge do que prega o socialismo teórico, entendeu? Então, o que é que eu penso para o socialismo? O que eu penso já é muito próximo da ideologia partidária do PSOL. Eu não estou dizendo que o PSOL é o exemplo, né, de partido de esquerda socialista. Não, não estou dizendo isso. Até porque o PSOL também já deu suas mancadas aí, porque o problema é a estrutura política do Brasil, não é o partido. Nem sempre é o partido, né? Mas eles se aproximam muito do que eu penso, que seria um novo socialismo, até uma variação também do teórico, talvez. Como seria esse socialismo? Esse novo socialismo no século XXI, né? Primeiro, a garantia do direito democrático, de respeito aos direitos individuais, tá? Da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Esse era o... Vai, mano. Segundo, aqui é onde o bicho pega. Fazer com que o Estado participe de forma pesada e intensa da economia, como uma forma de obter lucro para investir no bem-estar social da população. Como é que faz isso? Primeira coisa, no caso do Brasil, reestatiza todo o sistema estratégico. Vale do Rio Doce, Telebrás, Petrobras, que não foi privatizada, mas fortalece, né? Sistema elétrico, enfim. Tem que acabar a economia de mercado? Não. Não acaba a economia de mercado, mas o Estado participa da economia como investidor e como regulador. Ninguém vai sair por aí confiscando empresa de ninguém, mas tem que estabelecer regra. A regra é essa. Para acabar, por exemplo, com essa coisa. No Brasil, para eu ter um R1, eu tenho que desembolsar 60 mil. Como eu não tenho 60 mil, eu vou ter que financiar. Aí eu vou pagar por um R1 100 mil. Nos Estados Unidos, eu vou comprar um R1 por o equivalente aí a mais ou menos 25, 30 mil reais. Ou seja, metade do preço, a mesma moto.
E a questão não é só a carga tributária, é a questão do lucro das multinacionais no Brasil, que exploram. E o Estado deveria intervir nisso. Outra intervenção do Estado, setor estratégico, acabar com o ensino privado, ensino básico. Certo? Como é na social-democracia, né, nórdica. O ensino básico não é um direito do cidadão. Se é um direito, então é um dever do Estado. Se é dever do Estado, não precisa outra oferta. Então não tem ensino privado. Quer investir no ensino privado, vai para o ensino técnico ou ensino superior. Mas o ensino básico vai ser feito na escola pública. Aí se colocaria todo mundo no pé de igualdade na hora de disputar uma oportunidade. Entendeu? Coisa que não acontece hoje. Fazer uma reforma política, né? Para acabar com esses políticos que estão lá só por dinheiro, né? Para enriquecer dentro desse sistema que favorece a corrupção, totalmente ultrapassado. E outra coisa importante, estabelecer uma política econômica sustentável, que respeite as gerações futuras, né? Enfim. Acho que é isso. Já estou chegando no meu destino final. Encerro a todos como viva a anarquia e salve ao socialismo libertário. Falou!